não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. E essa passagem que nós vamos ler, que está em São Mateus, depois tem São João também, diz assim: não julgueis, a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. São Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. E continua ainda o Evangelho, dizendo assim: então os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso o vosso sentimento? Eles diziam isso, tentando-o a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuassem a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, se retiraram um após outro, os velhos saindo primeiro. E assim Jesus permaneceu só com a mulher. Então Jesus, se levantando, lhe disse: mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: não, Senhor. Jesus lhe respondeu: eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. São João, capítulo 8, versículos de 3 a 11. Nós temos, parece que assim, por instinto incontrolável, essa atitude de julgar, muitas vezes sem análise, sem cuidado, diante do que estamos tendo à nossa frente, e na primeira ideia já lançamos como uma condenação, nem como julgamento, já como uma condenação. Então Jesus disse que não devemos julgar, a fim de que não sejamos julgados. Ora, isso, na verdade, nos leva a um raciocínio muito lógico. Nós temos a lei de causa e efeito. Tudo o que nós fizermos, nós, consequentemente, haveremos de sofrer isso de volta. É uma lei natural. Todo efeito, que é o resultado, tem uma causa por trás. Tá certo? Então, se nós nos precipitarmos nos julgamentos, com certeza nós seremos também no futuro, da mesma forma, nós haveremos de sofrer esse julgamento. É uma lei de causa e efeito, tá certo? Então, quando nós ferimos os outros, nós também haveremos de ser feridos no futuro.
porque nós precisamos aprender, e nós devemos aprender pelo amor, mas muitas vezes nós esquecemos de amar, e aí nós aprendemos pela dor, porque ela sempre nos bate à porta. Todos nós que somos sofredores, é porque nós estamos, na verdade, com a consequência do erro. Nós vivemos, meus irmãos, num mundo de provas e expiações. Há no Antigo Testamento, né, a passagem de que a terra é um vale de lágrimas, de sentido, né, é um hospital, na verdade. Na verdade, estamos aqui em tratamento. Nós temos também escola, né? Estamos matriculados no planeta Terra como estudantes. Nós estamos aprendendo sempre, mas nós somos doentes da alma. E nós caímos, nós fraquejamos, nós pecamos, nós erramos demais. E isso, na verdade, nos traz consequência, a dor. E digamos assim, das causas dos nossos sofrimentos é esse julgamento precipitado, às vezes. Ora, Jesus, com a sua magnitude em espiritualidade, ele disse: eu também não vou também julgar, condenar, né? E ele tinha autoridade para isso. O que quer dizer isso? Né? Quer dizer que nós todos estamos no processo de aprendizado e precisamos de ajuda. Não é de algozes para nos condenar. Não é de pessoas para apontar o dedo para nós. Tem um ditado que diz que quando apontamos um dedo para alguém, né, nós temos 3 dedos para trás apontando para nós. Olha a natureza como é. Ninguém consegue apontar para o outro sem que não esteja apontando esses 3 dedos para nós mesmos. Então, isso até a natureza nos ensina que nós devemos realmente olhar para nós, né? Deixar o erro do outro, porque tudo, meus amigos, nós sabemos, qualquer erro que nós cometemos, ou que o outro venha a cometer, nós haveremos de reparar, nós haveremos de aprender com esse erro, e a melhor reparação é refazer a lição. Se não aprendemos como deve ser feita determinada ação, nós haveremos de aprender, porque nós estamos no processo de aprendizado. Só os espíritos puros é que já sabem de tudo, e por saberem de tudo, eles não erram. Por não errarem, eles são felizes, eles não sofrem. Ora, Jesus viveu na Terra há 2000 anos, e ele era e é ainda um espírito puro. Então, o que ele tinha de sofrimento é o que ele passava em angústia, vendo as pessoas sofrerem. Você já imaginou? Se coloque na posição de Jesus, tendo uma magnitude espiritual tão excelsa, tão grandiosa, e vendo o povo todo sofrendo, cada vez mais pecando, julgando e sofrendo. E para ele, na verdade, o espírito superior, quando olha os espíritos inferiores, eles sofrem muito pela angústia de ver aquilo. Oh, meu Deus, quanto vai demorar ainda esse processo de aprendizado? Nós sofremos as doenças da carne, é porque nós somos doentes do espírito. Você, como eu já disse várias vezes aqui, você já ouviu falar em Jesus doente sobre a terra? Jesus estava com febre, Jesus estava acamado, Jesus ficou com alguma doença? Não tinha doença. Espírito superior não adoece, porque ele mesmo se cura, ele tem a autocura através do seu equilíbrio emocional. Nós só somos doentes porque nós somos desequilibrados espiritualmente e emocionalmente.
quando nós aprendermos a lidar com as dificuldades da vida, quando nós aprendermos a fazer só o bem, nós não teremos doença, nós não adoeceremos, porque a doença é uma característica da inferioridade espiritual a que estamos enraizados. Então Jesus recomendou isso. E quando levaram aquela mulher para a praça, sabendo que ali estaria Jesus, os judeus naquela época queriam, não era um aprendizado como tiveram depois, eles queriam condenar Jesus, queriam colocar Jesus contra a parede, porque eles sabiam que Jesus era todo amor, que amava até os pecadores. Podia não amar o pecado, mas ele amava o pecador. Então, eles sabiam que Moisés, a lei de Moisés, que era a lei vigente naquela época, não permitiria o adultério. E a mulher pega em adultério era apedrejada. E aí vai a pergunta, e onde é que estava a pessoa que estava com essa adúltera? Que com certeza, quase na certeza que nós temos, era até casado, né? Geralmente as pessoas que lidavam com as mulheres, que se chamam mulheres da vida, eram casados, tinha esses relacionamentos às escondidas. E esse pecador, onde é que estava? Por que só a mulher foi levada à praça? Será que não tinha realmente homens pecadores, traidores na época? Olha como é interessante a análise que nós podemos fazer de tudo isso. Mas não, levaram a mulher porque era frágil, porque estava pública, era uma mulher pública. Então levaram a mulher até Jesus e disseram, olha, foi pega em adultério. Moisés diz, a mulher adúltera deve ser apedrejada. E o Senhor, o que diz sobre isso? Jesus, na sua sabedoria, né, na sua placidez de espírito, candura espiritual, simplesmente ficou ali em silêncio, sabendo já qual era a resposta de tudo, qual era a intenção de todos eles. E aí começou a escrever no chão. Na verdade, isso também é um ensinamento muito grande, porque enquanto Jesus estava escrevendo ali no chão, os homens passavam a refletir. Por que ele está fazendo aquilo? Porque não responde, tal. Ele simplesmente levantou e disse, olhe, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Isso foi, na verdade, um balde de água fria, no ânimo, no fogo deles. Por quê? Porque todos eles eram pecadores, todos nós somos até hoje pecadores. Dificilmente, meu irmão, nós encontraremos uma pessoa sobre a terra que não seja uma pessoa pecadora. Por quê? Porque nós somos, como eu já disse, estamos num mundo de provas e expiações. Nós estamos mais ou menos no mesmo nível espiritual. Quando nós ocupamos um mundo de provas e expiações, para quem não sabe, quer dizer, provas é aquilo que você escolhe para ver se acerta. Expiações, muitas vezes, a pessoa não escolhe. Ela vem numa situação que é realmente forçada. Então, tem os seus casos de expiações, são aqueles casos dolorosos, aqueles em que a pessoa vive numa situação até revoltada. Quando você escolhe a prova para vir ao mundo, para reencarnar, geralmente a pessoa é conformada. É pobre e é conformada, vai levando a vida como Deus quer e permite. Aquele que é pobre e é inconformado pode ser considerado como uma expiação. A pessoa
vem expiar erros passados e não consegue de jeito nenhum, por mais que tente, vai ser sempre pobre, né? Sempre pobre, porque está entranhado nele, na verdade, é um resgate. Então é como se nada desse certo, porque na verdade a provação e a expiação, no caso, para ele, é justamente viver na pobreza. Não quer dizer que a gente tenha que viver, a gente deve tentar sempre ter uma condição social, pelo menos dignificante. E a pessoa pode buscar isso. Mas eu estou falando daquelas pessoas em que não se conformam em ser pobre de jeito nenhum e que para ter alguma coisa entra até para o mundo do crime, até fazer coisas absurdas fora da lei. Por quê? Porque não se conforma em ser pobre. Então, as pessoas que são cegas e não se conformam, que são paralíticas e não se conformam, são revoltadas. Quando você encontra uma pessoa que é cega e é conformada, é feliz diante daquela situação, quando é aleijado, tem um problema de deficiência física, muitas vezes não pode nem andar, muitas vezes tem pessoas que ficam em cama, não podem nem mesmo se sentar, e são pessoas que não demonstram revolta. Na verdade, ele está passando por uma prova. Ele pode ter escolhido aquilo como um resgate. Digamos que uma pessoa feriu outra pessoa que caiu, tacou a cabeça, digamos assim, numa pedra, ficou paralítica. E eu falei da lei de causa e efeito, né? Então a minha atitude fez com que o outro ficasse tetraplégico até, sem movimentar braços nem pernas. Às vezes acontece isso, uma queda, quando a pessoa, né, cai para trás assim. E aquilo vai necessitar de reparo. E a pessoa, se arrependendo daquela situação, muitas vezes escolhe vir paralítico, vir tetraplégico, para reparar, para sentir na pele o que ele fez o outro sentir. É a lei, que eu já falei para vocês, de causa e efeito, tá bom? Então, voltando aqui, Jesus voltou a escrever na areia, e o texto fala que foram saindo pouco a pouco. Primeiro, os mais velhos, as pessoas mais experientes, que já tinham conhecimento bastante dos seus erros, dos seus pecados inumeráveis até. Então, ele sabia que não tinha condições de atirar a pedra, se ele estava cheio de pecado, de erros. Então foi saindo devagarinho. E depois foram até os jovens, os mais novos, sabiam que Jesus tinha autoridade para isso. Meus amigos, se nós pudéssemos pensar na grandiosidade que era e é Jesus, consta que as pessoas, ao verem Jesus, se aproximarem de Jesus, já eram tocados pelo seu magnetismo, pela sua superioridade. Por exemplo, eu ficava sempre admirado e até achava absurdo o Evangelho dizer assim: e Jesus falou para uma multidão, né, de pessoas, e falava no Monte Tabor, como o caso do Sermão da Montanha. E como é que Jesus conseguia falar para milhares, como dizia o texto, né, centenas e milhares de pessoas, sem ter nem recursos que nós temos hoje, de microfones, de alto-falante? Como é que Jesus fazia isso? Eu ficava me indagando com isso. Então a doutrina espírita veio me revelar. Na verdade, era o magnetismo de Jesus. Ele via, então ele levava a sua mensagem, a pessoa distante conseguia ver e ouvir o que ele estava dizendo. Pelo magnetismo, pelo poder espiritual que ele tinha. Isso nós podemos ver no Pentecostes, quando passa ali o evento, né, o grande acontecimento de todas as pessoas entenderem os outros falando em outra língua
E as pessoas entendiam o que ele estava dizendo. Isso é o magnetismo que há e que Jesus tinha, na verdade, em abundância. Então Jesus, quando as pessoas chegavam perto de Jesus, logo eram tocadas pelo seu poder magnânimo, a energia. Chico Xavier, as pessoas se emocionavam só em se aproximarem de Chico Xavier. Isso não é fanatismo, não. Não sei se vocês já ouviram, se quiserem botar até na internet, no YouTube, tem aí Glória Menezes com Chico Xavier. A Glória Menezes foi fazer uma entrevista com o Chico Xavier. Ela só ia olhar para o Chico e nem começou a fazer a pergunta, começou a chorar. Tá certo? Isso é o magnetismo da pessoa, que é uma energia tão boa, tão maravilhosa, que a pessoa se sente como se fosse no paraíso, no céu. Então, somente os grandes, os brutos, os grandes criminosos da época que tiveram com Jesus, é que não conseguiram se tocar por esse magnetismo grande que ele tinha e mudavam o seu comportamento imediatamente. Quando a pessoa era sensível, quando a pessoa só estava revoltada com as coisas da vida, as injustiças sociais, aí quando chegavam perto de Jesus, se abrandavam, era um banho de energias boas e salutares, e a partir dali se renovavam espiritualmente. Haja vista aí a Madalena, né, que quando procurou Jesus, se transformou, passou a ser uma pessoa de bem, a cuidar dos leprosos, até que um dia também pegou a lepra e morreu leprosa com os seus doentes, os seus pacientes, que era curar por muitos e muitos anos, estava cuidando. Isso foi uma transformação enorme, tá certo? Então Jesus tinha um poder magnético muito grande. E aí ele disse à mulher: então, mulher, eu também não te condeno. Agora vá e a partir de hoje não peques, não tornes a pecar. Esta é uma recomendação para todos nós. Não importa o erro, o pecado que cometemos no passado. O que importa é que a partir de agora eu não volte a cometer os erros que já cometi. Então por aqui fica o Evangelho segundo o Espiritismo.